Saudações! Vamos dar continuidade ao nosso estudo do Estatuto da Criança e do Adolescente, para fins de concurso público. Então, eu parei aqui no título 2, dos Direitos Fundamentais, capítulo 1, do Direito à Vida e à Saúde. Artigo 7º. A criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso, em condições dignas de existência. Tá, isso aqui me fez lembrar novamente, vamos abrir um parênteses aqui, me fez lembrar novamente da chacina que ocorreu recentemente numa entidade de ensino lá em São Paulo. Eu vou revisitar o artigo 5º. Artigo 5º. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, de discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado, por ação ou omissão. Os responsáveis por aquele atentado estão sendo punidos, né? Alguns até vieram a óbito, né? Mas aqui diz em ação ou omissão. Quem foi omisso? Recentemente, assistindo aos telejornais, eu vi um político em uma fala extremamente infeliz, ofertando uma quantia de R$100.000 às famílias das vítimas, né? R$100.000 para cada família, e fazendo a exigência de que não adentrassem na justiça do Brasil, obviamente, porque se entrarem, a indenização será estratosférica. Contudo, as famílias das vítimas não estão preocupadas com quantias em dinheiro. Essas famílias estão sofrendo porque perderam seus filhos dentro de uma entidade de ensino, local esse que se esperava que estivessem seguros. Aí eu quero perguntar a esse político se ele tem filhos e se os filhos dele estudam nessas escolas, porque em países de primeiro mundo há leis que obrigam esses políticos a matricularem seus filhos nessas escolas, pois desta forma garantirão que esses políticos vão investir adequadamente, sabendo que seus filhos ali se encontram também. Certo? R$100.000. A vida humana, R$100.000. Um aluno estudando dentro da entidade de ensino é abatido a bala, o político vai oferecer 100 mil para a família. E exige que não entre na justiça. Inacreditável. Realmente impressionante um negócio desse. Mas vamos dar continuidade aqui. Artigo 7º. A criança e o adolescente têm direito à proteção à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. Artigo 8º. É assegurado a todas as mulheres o acesso aos programas e às políticas de saúde da mulher e de planejamento reprodutivo, e às gestantes, nutrição adequada, atenção humanizada à gravidez, ao parto e ao puerpério, e atendimento pré-natal, perinatal e pós-natal, integral no âmbito do Sistema Único de Saúde. Eu já trabalhei no Sistema Único de Saúde. Participei de uma prova, diversos candidatos, fiquei em primeiro lugar. Trabalhei com o senhor Nogueira, no DDI, Departamento de Desenvolvimento Institucionalizado. Parágrafo 1º. O atendimento pré-natal será realizado por profissionais da atenção primária. Parágrafo 2º. Os profissionais de saúde de referência da gestante garantirão sua vinculação, no último trimestre da gestação, ao estabelecimento em que será realizado o parto, garantindo o direito de opção da mulher. Então vamos destacar aqui. Garantindo o direito de opção da mulher. Certo? Parágrafo 3º. Os serviços de saúde onde o parto for realizado assegurarão às mulheres e aos seus filhos recém-nascidos alta hospitalar responsável e contra-referência na atenção primária, bem como o acesso a outros serviços e a grupos de apoio à amamentação. Parágrafo 4º.
Incumbe ao poder público proporcionar assistência psicológica à gestante e à mãe no período pré e pós-natal, inclusive como forma de prevenir ou minorar as consequências do estado puerperal. Parágrafo 5º. A assistência referida no parágrafo 4º deste artigo deverá ser prestada também a gestantes e mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção, bem como a gestantes e mães que se encontrem em situação de privação de liberdade. Parágrafo 6º. A gestante e a parturiente têm direito a um acompanhante de sua preferência durante o período do pré-natal, do trabalho de parto e do pós-parto. Parágrafo 7º. A gestante deverá receber orientação sobre aleitamento materno, alimentação complementar saudável e crescimento e desenvolvimento infantil, bem como sobre formas de favorecer a criança, de vínculos afetivos e de estimular o desenvolvimento integral da criança. Parágrafo 8º. A gestante tem direito a acompanhamento saudável durante toda a gestação e a parto natural cuidadoso. Vamos destacar isso. Parágrafo 8º. A gestante tem direito a acompanhamento saudável durante toda a gestação e a parto natural cuidadoso, estabelecendo-se a aplicação de cesariana e outras intervenções cirúrgicas por motivos médicos. Observe que quantas mulheres perderam seus filhos ainda no ventre porque passou da hora do parto. Nós acompanhamos isso nos telejornais. Isso acontece de forma recorrente. Passa a hora do parto, não é feita a cesariana e a criança vem a óbito no ventre da mãe. Então, parágrafo 8º. A gestante tem direito a acompanhamento saudável durante toda a gestação e a parto natural cuidadoso, estabelecendo-se a aplicação de cesariana e outras intervenções cirúrgicas por motivos médicos. Vamos destacar isso. Parágrafo 9º. A atenção primária à saúde fará a busca ativa da gestante que não iniciar ou que abandonar as consultas de pré-natal, bem como da puérpera que não comparecer às consultas pós-parto. Parágrafo 10. Incumbe ao poder público garantir à gestante e à mulher com filhos na primeira infância que se encontrem sob custódia em unidade de privação de liberdade, ambiente que atenda às normas sanitárias e assistenciais do Sistema Único de Saúde para o acolhimento do filho, em articulação com o sistema de ensino competente, visando ao desenvolvimento integral da criança. Parágrafo 8º-A. Fica instituída a Semana Nacional de Prevenção à Gravidez na Adolescência, a ser realizada anualmente na semana que incluir o dia 1º de fevereiro, com o objetivo de disseminar informações sobre medidas preventivas e educativas que contribuam para a redução da incidência da gravidez na adolescência. Professor Pablo, por que o senhor está estudando aí o Estatuto da Criança e do Adolescente? Ora, pelo mesmo motivo que eu estudei a Lei de Diretriz e Base da Educação. Nas provas de concursos públicos para acesso dos professores à rede municipal e estadual, pode ser cobrada, é cobrada a LDB, pode ser cobrado o Estatuto da Criança e do Adolescente, entre outras informações. Então eu preciso estudar isso aqui, e muito. Parágrafo único. As ações destinadas a efetivar o disposto no caput deste artigo ficarão a cargo do poder público, em conjunto com organizações da sociedade civil e serão dirigidas prioritariamente ao público adolescente. Artigo 9º. O poder público, as instituições e os empregadores propiciarão condições adequadas ao aleitamento materno, inclusive aos filhos de mães submetidas à medida privativa de liberdade.
Parágrafo 1º. Os profissionais das unidades primárias de saúde desenvolverão ações sistemáticas individuais ou coletivas, visando ao planejamento, a implementação e a avaliação de ações de promoção, proteção e apoio ao atendimento materno e à alimentação complementar saudável, de forma contínua. Parágrafo 2º. Os serviços de unidades de terapia intensiva neonatal deverão dispor de banco de leite humano ou unidade de coleta de leite humano. Artigo 10. Os hospitais e demais estabelecimentos de atenção à saúde de gestantes, públicos e particulares, são obrigados a... Aí, o que eles são obrigados vai ser descrito aqui nos incisos. Inciso 1. Manter registro das atividades desenvolvidas através de prontuários individuais, pelo prazo de 18 anos. Inciso 2. Identificar o recém-nascido mediante o registro de sua impressão plantar e digital e da impressão digital da mãe, sem prejuízo de outras formas normatizadas pela autoridade administrativa competente. Inciso 3. Proceder a exames visando ao diagnóstico e terapêutica de anormalidades no metabolismo do recém-nascido, bem como prestar orientação aos pais. Inciso 4. Fornecer declaração de nascimento onde constem necessariamente as intercorrências do parto e do desenvolvimento do neonato. Inciso 5. Manter alojamento conjunto, possibilitando ao neonato a permanência junto à mãe. Inciso 6. Acompanhar a prática do processo de amamentação, prestando orientações quanto à técnica adequada, enquanto a mãe permanecer na unidade hospitalar, utilizando o corpo técnico já existente. Artigo 11. É assegurado acesso integral às linhas de cuidado voltadas à saúde da criança e do adolescente por intermédio do Sistema Único de Saúde, observado o princípio da equidade no acesso a ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde. Parágrafo 1º. A criança e o adolescente com deficiência serão atendidos sem discriminação ou segregação em suas necessidades gerais de saúde e específicas de habilitação e reabilitação. Parágrafo 2º. Incumbe ao poder público fornecer gratuitamente àqueles que necessitarem medicamentos, órteses, próteses e outras tecnologias assistivas relativas ao tratamento, habilitação ou reabilitação para crianças e adolescentes de acordo com as linhas de cuidado voltadas às suas necessidades específicas. Vamos destacar isso aqui tudo. Parágrafo 3º. Os profissionais que atuam no cuidado diário ou frequente de crianças na primeira infância receberão formação específica e permanente para a detecção de sinais de risco para o desenvolvimento psíquico, bem como para o acompanhamento que se fizer necessário. Artigo 12. Os estabelecimentos de atendimento à saúde, inclusive as unidades neonatais de terapia intensiva e de cuidados intermediários, deverão proporcionar condições para a permanência em tempo integral de um dos pais ou responsável nos casos de internação de criança ou adolescente. Artigo 13. Os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e de maus tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais. Vamos destacar isso. Parágrafo 1º. As gestantes ou mães que manifestem interesse em entregar seus filhos para adoção serão obrigatoriamente encaminhadas, sem constrangimento, à Justiça da Infância e da Juventude. Vamos destacar isso aqui também. Parágrafo 2º.
Os serviços de saúde em suas diferentes portas de entrada, os serviços de assistência social em seu componente especializado, o Centro de Referência Especializada de Assistência Social, CREAS, e os demais órgãos do Sistema de Garantia de Direitos da Criança e do Adolescente deverão conferir máxima prioridade ao atendimento das crianças na faixa etária da primeira infância, com suspeita ou confirmação de violência de qualquer natureza, formulando projeto terapêutico singular que inclua intervenção em rede e, se necessário, acompanhamento domiciliar. Artigo 14. O Sistema Único de Saúde promoverá programas de assistência médica e odontológica para a prevenção de enfermidades que ordinariamente afetam a população infantil e campanhas de educação sanitária para pais, educadores e alunos. Parágrafo 1º. É obrigatória a vacinação de crianças nos casos recomendados pelas autoridades sanitárias. Vamos destacar. Parágrafo 2º. O Sistema Único de Saúde promoverá a atenção à saúde bucal das crianças e das gestantes, de forma transversal, integral e intersetorial, com as demais linhas de cuidado direcionadas à mulher e à criança. Parágrafo 3º. A atenção odontológica à criança terá função educativa, protetiva e será prestada inicialmente antes de o bebê nascer, por meio de aconselhamento pré-natal e, posteriormente, no 6º e no 12º anos de vida, com orientações sobre saúde bucal. Parágrafo 4º. A criança com necessidade de cuidados odontológicos especiais será atendida pelo Sistema Único de Saúde. Parágrafo 5º. É obrigatória a aplicação a todas as crianças, nos seus primeiros 18 meses de vida, de protocolo ou outro instrumento construído com a finalidade de facilitar a detecção, em consulta pediátrica de acompanhamento da criança, de risco para o seu desenvolvimento psíquico. Bom, com isso nós finalizamos este vídeo. No próximo vamos dar continuidade a partir do capítulo 2, do direito à liberdade, ao respeito e à dignidade. Tá joia? Muito obrigado e até a próxima.